Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Hoje a gente vai falar sobre uma questão que muitas vezes, olha, passa despercebido, está ali do nosso lado e a gente não se dá conta. Você já notou que na escola existem pessoas convivendo ali naquele espaço por pelo menos 4 horas por dia? Pelo menos. Tem escola aí que, se a gente for pensar no integral, é o dia inteiro, né? Mas pelo menos 4 horas por dia, 5 vezes na semana, pessoas com idades diferentes, contextos familiares, cultura, né, familiar diferente e que está ali convivendo naquele espaço. Que conflito e que benefício, digamos assim, essa convivência intergeracional traz para quem está ali vivendo, né? Seja professor, diretor, aluno, enfim, quais são os ganhos que a gente tem dessa convivência intergeracional? Esse é o tema do Hashtag Educa. E você participa com a gente através das postagens no Facebook, contando a sua experiência, como é que você lida com essa questão das diferentes gerações na sua escola, tirando suas dúvidas, enfim, participe. Essa conversa ela é feita para você, a gente quer te ouvir, vem para cá, participa com a gente. E se você estiver acompanhando o Hashtag Educa pelo conforto de uma tela maior e quiser usar aí o celular para mandar as suas questões, a gente tem o nosso número do WhatsApp. Participe. Você nessa conversa é peça fundamental para que a gente possa refletir mais sobre esse assunto. E comigo aqui no estúdio está a Deise Lucy de Souza Marques, que é professora do curso de Administração Pública da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Deise, aqui ao Hashtag Educa, viu? E Maria Avelino, que é psicóloga do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares aqui do Rio de Janeiro, UNIAP. Seja muito bem-vinda também, viu, Maria? Obrigada pelo convite. Então vamos começar lá o assunto já falando o seguinte: se a gente olhar para a escola, a gente tem alunos de diferentes idades, né? Pode ser uma escola de educação infantil, ainda que seja de educação infantil, mas a gente tem o bebezinho de um aninho, 2 aninhos, e aí vai, né, até os 4 aninhos. Então já temos aí diferenças de idade, não chega a ser geracional, mas de idade. Se a gente for pensar em geração, considerando geração como idade, aí você vai ter os adultos de uma maneira geral, e adultos podem ser de gerações diferentes, né? E você tem os alunos. O que significa um território tão rico e tão plural quanto esse para o desenvolvimento do sujeito? Na verdade, a escola é o lugar que a gente organizou para as gerações se encontrarem. Olha que interessante. A gente escolheu uma instituição onde as gerações precisam se encontrar, porque a gente entende que tem uma geração que tem alguns conteúdos, que tem algum saber, que tem alguma coisa que ela quer transmitir para a geração mais nova. Então, na escola a gente tem, não só como na vida, um encontro que é fortuito de gerações, como um encontro que é desejado. E de gerações, a geração mais velha, algumas pessoas, prioritariamente os professores, mas acho que de forma geral, qualquer adulto que trabalhe numa escola, ele tem uma função de educar também. A geração mais velha, ela tem uma tarefa. Então, essa geração precisa reconhecer que dessa riqueza toda do encontro, ela se beneficia, as gerações mais velhas, os professores, os adultos que trabalham na escola, qualquer educador, ele se beneficia do convívio com as crianças, com os adolescentes, e ele tem uma tarefa e ele precisa, de alguma forma, cumprir essa tarefa. E para cumprir essa tarefa, ele precisa reconhecer essa diferença geracional. E precisa reconhecer que algumas coisas que a gente entende, às vezes, quando a gente fala no senso comum de um conflito de gerações, né, que existe, principalmente no adolescente, um conflito de gerações, uma dificuldade do adolescente se relacionar com as gerações mais velhas. Na escola, o professor, o educador, ele precisa se reconhecer no lugar de receber esse conflito não como um problema. Ele precisa receber esse conflito como um material de trabalho, porque faz parte desse encontro de gerações que a gente escolhe fazer dessa forma institucionalizada, que a gente escolhe, o professor escolhe estar ali naquele lugar de poder receber, inclusive, esse conflito e ajudar esse adolescente, principalmente que é quando o conflito aparece mais na adolescência, ajudar esse adolescente
a conseguir se encontrar com esse lugar de adulto que está chegando, se encontrar com esse lugar de uma geração que já não é mais a geração mais nova né, que a gente tem, que vai tá, daqui a pouco vai estar no lugar de um adulto, vai poder. Então, isso tudo faz parte desse encontro, desse manejo, e é peça fundamental do processo de educar. Ela está falando um negócio interessante. Você, como professora da Rural, né, da universidade, você está lidando com adultos jovens e, de repente, adultos mais maduros, né? Que hoje em dia, você deve ter acompanhado. A gente viu várias notícias de pessoas com 80, pessoas com 70, ingressando na universidade pela primeira vez, realizando o sonho de fazer uma graduação. Então, a gente tem o aluno de 18, 20 anos entrando, mas também tem o adulto mais velho entrando, como também tem a diferença dos professores. Como é que você vivencia isso? Olha, quando eu comecei a dar aula há 19 anos atrás, eu entrei na sala de aula e quando eu vi que tinha gente mais velha do que eu, bateu um frio na barriga, né? Uma insegurança. Depois, quando você vai pegando, na realidade a pessoa que está ali, ela tem um interesse maior que é o de aprender. Né, independente, ela pode até saber mais do que você, nenhum aluno está subjugado ao fato de saber menos do que a gente, mas estão ali com a intenção de aprender. Então, quando a gente foca no olhar da aprendizagem, independente de qual seja a idade do seu aluno, a conversa toma outro tom. Né? Ela tem outro objetivo. Claro que existem formas e formas de você tratar com o aluno. Então, quando eu trato com um aluno que ele é, às vezes, adolescente, chega com 17 anos para eu dar aula, eu dou aula no primeiro período, ele tem um comportamento ainda muito... Ele não está acostumado com a liberdade que uma faculdade dá. Né? Então, às vezes, você tem que mostrar o ambiente que está. E quando você pega um aluno mais velho, que tem 30, 40, 50 anos de idade... ele começa a se cansar um pouco esse jeito mais adolescente de ser, porque ele tem um propósito muito mais firme para estar ali. Então, tratar isso com o foco da educação, do aprendizado, da troca, torna a coisa mais interessante para todos os lados. Né? Se o professor consegue usar pedagogicamente isso, torna a aula muito mais rica, inclusive, porque o aluno mais velho ele tem experiências que o aluno mais novo não tem. E o aluno mais novo, ele vivencia coisas que o aluno mais velho nem pensava que pudesse acontecer na idade dele. Então, eu acho que isso pode ser uma coisa muito rica se o professor souber, como a professora souber, como tratar isso. Né? Então, assim, eu aprendi muito na prática, e a prática me levou a ter o interesse pela minha pesquisa, de que a gente tem que desenvolver diferentes mecanismos de ensino, diferentes didáticas para diferentes públicos. E isso pode acontecer na mesma sala de aula, não precisa ser em sala diferente. Olha só, gente, a água não é cenográfica não, viu? Pode beber. A gente de vez em quando aqui dá uns golinhos para continuar a conversa sem problemas. E também sem cerimônia. Vocês estão em casa, quem acompanha a gente no #Educa já sabe que a conversa aqui, o papo é franco e confortável. A Deise tem uma tese que é interessante e que trata de uma questão que ela é mundial. Se a gente pensar em educação, porque independente de ter sido o foco, né, do estudo ter sido a graduação, é uma questão que passa também na educação básica, que é a diferença entre a geração dos professores, né, porque teoricamente são adultos, enquanto professores, e essa galera geração Millennium, geração Z, que está aí, que é a geração dispositivo eletrônico desde a chupeta, né? Então, como é que foi isso? Fala um pouquinho do seu estudo, pra gente, o que você observou e concluiu no seu estudo? O meu interesse pelo estudo surgiu pelo seguinte: eu dou aula já há muitos anos, não sou uma pessoa muito afeita à tecnologia, e os meus alunos começaram a me dar dicas. Mas você acha que é geracional, sua geração? Não, eu tenho muitos amigos que gostam. Eu acho que eu tô no meio do caminho. E aí eles começaram a falar, por que você não usa isso? Por que você não monta um grupo de WhatsApp? O WhatsApp estava surgindo na época. Eu falei, WhatsApp o quê? Né? E aí eles me ensinaram, por que você não usa isso aqui para botar um material? E eu falei, gente, tem muita coisa que eu não conheço, que eu podia estar usando. Seus próprios pares? Não, os meus alunos. Seus alunos? Os meus alunos começaram a me dar dica. E eu falei, sim, eu comecei a ter interesse por isso. Eu falei, estava fazendo doutorado, bem no início.
minha área de pesquisa era outra. Eu falei, não, eu vou estudar isso. Conversei com a minha orientadora, professora Silvia Vergara, que é na minha área de administração, é um ícone, né? Da FGV, né? Na FGV, na Fundação Getúlio Vargas aqui do Rio. E ela falou assim, não, então vamos estudar isso. E aí eu comecei a pesquisar, é uma pesquisa que a gente chama exploratória, ou seja, não tem muito material acerca, não que não tenha no mundo a gente tem muito, a gente não tenha no Brasil, né? Então um dos desafios era descobrir se o que as pessoas lá fora identificaram combina com o que o adolescente, o jovem brasileiro sente, pensa, né? Foi um dos desafios. E aí eu comecei a pesquisar, escolhi 2 instituições, uma pública e uma privada, uma de alta renda, para alunos de alta renda, e outra para alunos de média. Graduação? Ambas graduações em administração. E entrevistei alunos e professores. Na universidade pública, quando eu comecei a entrevistar os alunos, eles começaram a espontaneamente citar uma professora. Alguns citavam o nome, outros citavam a matéria, eu já sabia. E eu falei assim, não, essa professora tem alguma coisa muito diferente, porque todos citam sem eu perguntar, vou conversar com essa professora. E quando eu conversei com ela, eu fiquei absolutamente impressionada. Eu falei isso para ela depois. Eu perguntei assim, você usa tecnologia na sala? Ela falou assim, olha, não domino. Às vezes eu projeto um slide e fico o slide a aula inteira. E era verdade, os alunos falaram isso para mim em um momento diferente. E o que você faz? Eu falei assim, eu gosto de dar aula. Eu me importo com os meus alunos. Eu estou preocupada se eles estão ali com fome, se eles têm o dinheiro da passagem, o que trouxe eles ali, o que eles são fora da sala de aula. E aí ela me contou um caso de um aluno que tinha dislexia, dificuldade de entender, de compreender as coisas, e ela falou assim, e ele estava com muito medo de fazer a prova. E ela falou assim para ele no dia da prova, você pode consultar a matéria, a prova é sem consulta, mas você pode. E eu perguntei, você não ficou com medo dos outros alunos se sentirem injustiçados? Eu falei assim, não. Porque eu sabia que eles entendiam que aquele aluno precisava de um atendimento especial, conheciam e reconheciam o esforço que ele tinha durante a aula, e os diferentes merecem um tratamento diferente. E eu perguntei assim, o que o aluno fez? Ele falou assim, não, professora, eu me preparei para a sua prova, não vou precisar consultar a matéria. Então, eu conversei com os alunos depois, e eles falaram assim, foi absolutamente isso que ela disse que aconteceu. O aluno ficou orgulhoso porque se sentiu prestigiado, se sentiu bem tratado, e não quis usar, porque falou, não, eu vou fazer pelos meus próprios esforços. E a turma achou ótimo, porque achou que ele merecia um tratamento diferente. Então eu comecei a reparar, eu perguntei assim, vocês não sentem falta dela usar mais tecnologia? Não. E vocês usam o celular na aula dela? Eu botei trechos da fala dos alunos, né? Não. Porque a aula dela é tão interessante, o que ela explica é faz parte do que a gente realmente precisa atender, que eu dispenso a tecnologia. A tecnologia usa em casa. Precisa do mediador na sala. Mediador. Eu preciso de uma pessoa que saiba me ensinar, que é o que eu chamei na minha tese de competência instrumental, uma pessoa que domina pedagogicamente os instrumentos, os facilitadores, o uso de facilidades, de didática, e eles dizem que isso a gente não tem nos professores. Então valorizavam muito ela e ela não tinha o lado tecnológico, né? Isso é interessante que ela está falando, porque assim, às vezes a gente pensa que o conflito geracional está no suporte, está aqui, e não tem a comprovação de que não é. E às vezes a gente coloca como se o fato da geração mais nova dominar mais as tecnologias, isso fosse um problema para a geração mais velha. E na verdade não é, porque embora os adolescentes, eles vão dominar melhor do que a gente, assim, de maneira geral, é claro que existem pessoas mais velhas que dominam a tecnologia muito bem, e existem adolescentes que têm alguma dificuldade com tecnologia. Mas, de maneira geral, a geração que já nasce, né, a chupeta e o tablet junto, ao mesmo tempo, é claro que eles vão ter uma facilidade. Vai ter lá, né, um monte de botãozinho. Claro que eles vão ter uma facilidade na ferramenta, no instrumento, mas assim também como usar, quais são os riscos, isso tudo eles vão confiando na geração mais velha que vai orientar. Então, assim, quando uma relação se estabelece, uma boa relação entre a geração mais velha e a geração mais nova, a geração mais nova pode ensinar para a geração mais velha a tecnologia, né, o manejo do instrumental,
E a geração mais velha pode servir como esse mediador de como usar, quais são os riscos, quais são as possibilidades, o que é possível fazer com a tecnologia sem se colocar em risco, o que não é possível. Isso tudo isso é experiência de vida, é experiência que uma geração vai transmitir para outra. Ainda que usar, de fato, a ferramenta seja algo que para algumas pessoas de uma geração mais velha seja mais difícil, que não tem problema nenhum, não desqualifica o professor, não é isso que traz a dificuldade do encontro de gerações. Ou seja, o que a gente está conversando aqui é que alunos, da mesma maneira que os alunos perceberam, no seu caso, professora, usa determinada plataforma, determinado recurso, etc. e tal, para facilitar, né? Ou seja, eles estavam com um olhar, eu acho que essa fala é muito interessante, eles tinham um olhar atento para você, não era uma coisa desatenta, né? E você também decidiu olhar para eles, sair do seu lugar de conforto de que não domino, para poder chegar neles. É esse olhar que tem que ter na escola, isso para o servente, isso para o gari que trabalha, os próprios pares dentro da escola, vocês acham que essa convivência ela pode ser rica a partir de um olhar atento? Com certeza. Com certeza. Não, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Por exemplo, a gente não está numa escola aqui, mas estamos tratando de educação. Antigamente, como é que uma pessoa que estivesse conduzindo um programa faria? Estaria com as fichinhas na mão. Sim. Você está usando a tecnologia ao seu favor. Minhas fichinhas aqui. Aqui, ó, muito mais moderno, né? Quando a gente se apropria de uma coisa boa, independente de a qual geração ela pertença, todo mundo sai ganhando. Né? Isso é uma troca. Os estudos falam do professor 1.0, enquanto os alunos são 2.0. Sim, né? agora tem até a escola 3.0. Já tem. Né? Eles estão numa versão antiga em relação a um software novo que o aluno já está usando. Só que a gente pode aprender com 1.0 e eles podem aprender com 1.0, a gente pode aprender com 2.0. Né? A troca é rica demais. Eu cresci muito, não só com os alunos, também com pares, né? E vou contar um exemplo interessante. Eu entrevistei um professor e o professor disse assim para mim, eu perguntei, você proíbe, uma das perguntas da pesquisa você proíbe o uso de tablet, celular em sala de aula? Eu proíbo, porque eu não quero nenhum aluno questionando o que eu estou ensinando. Quer dizer, ele via a ferramenta quando sendo uma coisa, um inimigo dele. Ele vai checar para ver se o que eu disse é verdade. Né? Passado um tempo da pesquisa, eu voltei na FGV, conversei com esse mesmo professor, não era uma pesquisa, era uma conversa informal. E esse professor falou para mim, não, você sabe que agora eu estou aceitando? Eu falo assim, eu falo um assunto, sei lá, teoria geral da administração, quem foi Fayol? Aí, poxa, pesquisa aí no seu celular. E aí o aluno começa a se sentir assim, poxa, o que eu sei está servindo de alguma forma. Então, você pega a própria plataforma do aluno, o próprio instrumento do aluno e usa ao seu favor. E aí ele se interessa mais. Porque ele pega aquilo dali e fala, eu posso pesquisar aqui sobre o tema da matéria? Deixa, eu não vou, não é só Facebook, não é só Twitter. Vai lá, pesquisa, contribui. E eu, pelo menos, eu não tenho nenhum problema. Quando ele diz alguma coisa que eu não sabia ou que eu não lembrava, eu falei, é mesmo? Que bom, gente, tá vendo? Sempre a gente pode aprender alguma coisa nova, né? Essa disposição para a convivência das gerações inclui a família? Claro, com certeza, inclui a família. Agora, as famílias também trazem, né, no encontro familiar, isso também pode trazer conflito. E não sei se é possível retomar um pouquinho o que você falou. Eu acho que assim, permitir ou não permitir o uso de tecnologia em sala de aula, eu acho que não é a grande questão, né? Acho que você mesma deu o exemplo da professora que não usa tecnologia e você pergunta, mas vocês usam celular durante a aula? Não, a gente não usa. Então, acho que depende, a relação precisa estar bem estabelecida, né? E o aluno ele vai perceber se naquele momento o uso da tecnologia ele vai ajudar aquele processo ou não. E o professor também vai conseguir perceber se naquele momento o uso da tecnologia vai ajudar ou não vai ajudar aquele processo. E tem uma coisa que a tecnologia não substitui, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que, assim, como toda a informação está disponível, você pega um Google, quase nada não está lá, que isso, então, a pessoa pode aprender sozinha. Que claro o adulto não serve mais. Claro que pode aprender muita coisa sozinho, mas tem algo de como relacionar esses conhecimentos, de uma habilidade para colocar esses conhecimentos, de fato, a serviço da gente,
que a gente precisa de uma interação entre pessoas, que a máquina não vai substituir. Então, tem algo que o professor tem para dar e que é muito caro, é muito rico, é muito importante. Né? A gente está falando de uma coisa... Fala. Voltamos para a família? Não, vamos avançar aqui, porque eu ainda tenho algumas coisas para mostrar. Mas vai passar pela família. Uhum. Tem duas experiências que eu quero trazer para você que está assistindo o Hashtag, para a gente aqui na conversa, que assim, durante o roteiro, eu descobri uma escola, que é a escola de Radcliffe, em Manchester, na Inglaterra, que eles têm uma experiência muito interessante. Eles resolveram fazer um trabalho voluntário com idosos e levaram os idosos para dentro da escola. E aí as crianças, né, foram adotadas, digamos assim, por um idoso e adotaram um idoso para escrever um livro da vida durante um ano, do ponto de vista de cada um sobre circunstâncias, por exemplo, irmãos, pais, né, e outras atividades que ambos trocavam ideias sobre aquele assunto e escreviam. E no final do ano tem um livro da vida. E ao escrever esse livro da vida, às vezes tinha, tipo assim, nossa, como é que eu vou dizer, eu adulto, que, por exemplo, eu sou gay para uma criança que o pai e a mãe não vai aceitar, quando você está falando de sexualidade. Então, o adulto se perguntar nisso e a criança pergunta, não, o que tem você ser gay? Qual é o problema? Porque a geração de hoje lida com isso melhor. Então, essa convivência e essa troca foi colocando cada um no seu lugar geracional, mas também foi trocando, né, experiências ali. E a psicóloga colocou aqui, o mais importante disso tudo é a capacidade de raciocínio crítico e de empatia com o próximo. E o que a gente vai mostrar agora aqui no Hashtag, que a gente vai soltar um VT, é uma das matérias do programa Como Vivemos, produzido aqui pela Multirio, que mostra uma convivência que aparentemente, às vezes, na família a gente não vê. Mas o exemplo vai mostrar. É um menino, estudante, parisiense, que aluga um quarto na casa de uma senhora. Então a gente vai ver o que eles falam sobre isso. Toda noite, depois das aulas, Regi volta para casa para relaxar. Em setembro, a professora de música e viúva Anne, de 72 anos, decidiu dividir a sua casa com o jovem no subúrbio de Paris. Para Regi, de 23 anos, morar com alguém de outra geração ajuda a economizar. O aluguel fica € 150 por mês, 3,5 vezes menor do que o de um flat estudantil em Paris. Mas os benefícios vão além do dinheiro. Os dois compartilham a paixão pela música e o espaço na cozinha. No resto do tempo, cuidam das próprias tarefas. Não nos vemos tanto, mas de tempos em tempos conversamos sobre algo. Acompanho seus estudos, deixo usar os livros, documentos e discos. Às vezes não encontro uma partitura e pergunto: está com você? Ah, sim, está. Esse tipo de coisa. Em retribuição ao aluguel barato, Regi ensina informática a Anne. A gente aí tem os exemplos, eu queria que vocês comentassem sobre essa experiência. Eu acho super rico esse tipo de encontro. Tem estudos que mostram que idosos que convivem com crianças, sejam os próprios netos, seja um trabalho voluntário, têm menos depressão. Então, tem um encontro de muita riqueza nesse encontro geracional. Acho que é um pouco do que a senhora mostra ali, né? Ela contente, falando, às vezes eu procuro uma partitura no encontro e está com ele. Esse próprio exemplo da partitura estar com ele mostra que a senhora, assim, ela se sente também valorizada, porque alguma coisa do conhecimento que ela tinha guardado, uma pessoa mais nova está valorizando, né? Que no caso é uma partitura, né? Eu tenho uma experiência em casa, eu tenho um filho de 8 anos e a minha mãe de 85 anos. Quando meu filho nasceu, a minha mãe mudou. Ficou uma pessoa muito mais feliz, muito mais alegre. Eu lembro que quando eu era criança, se eu fizesse qualquer bagunça era um problema, e o meu filho pode fazer a bagunça que quiser. A voz. Que ela acha ótimo, porque ela diz que traz alegria para casa. Mas a gente escuta isso de que escola traz vida, né? Rejuvenesce. Muito. Né? Muitas pessoas, desses alunos mais velhos que eu tenho, dizem que elas se sentem bem no meio dos jovens.
e às vezes muito mais jovens, 30 anos mais jovens que eles, exatamente pela troca. Porque faz pensar, faz descobrir coisas que elas não conheciam, entender. Às vezes ela tem um neto naquela idade, não entende por que o garoto age de certa forma, ali na faculdade ela aprende. Por que eles pensam assim? Por que eles agem assim? Por que eles andam em grupo? Né? Então, assim, eu acho que tudo depende da gente. Independente da geração que nós tivermos, se a gente estiver aberto a aprender, a mudar, a conhecer o outro, está valendo. A gente tem interatividade aqui, olha, deixa eu pegar as perguntas. Vamos ver, pergunta vamos lá, da Roseli. É possível, através das práticas intergeracionais, efetuar uma mudança na mentalidade da comunidade em relação à imagem do idoso, uma vez que dados do IBGE apontam que em 2020 a expectativa de vida ultrapassará os 75 anos? Eu acredito que sim. Mas isso deveria também ser conduzido pelo próprio governo através de políticas públicas que fortalecessem isso na educação básica desde o início, para as pessoas entenderem essa nova composição social que a gente tem, né? Então, eu acho que é um papel da escola, com certeza, e é um papel também do governo, né, nas suas políticas públicas. E eu acho que essa geração mais nova, ela já é uma geração que tem menos preconceitos de maneira geral. Então, o preconceito também que uma geração da nossa idade, uma geração mais velha, tem com o idoso, eu acho que essa geração mais nova, ela já tem uma tendência a ter menos preconceitos de maneira geral. Isso inclui o preconceito com o idoso. Então, a gente também vai aprendendo com eles a ir diminuindo esses preconceitos, né? Eu acho que isso que você falou, quando a convivência é boa, aumentar a empatia entre as pessoas, isso também já vai contribuindo naturalmente para que os preconceitos como um todo e com o idoso também sejam... Agora, eu queria partir da observação de vocês, da experiência de vocês, em que lugar esses adultos estão na escola, de uma maneira geral. Eles estão na sala do professor, na direção, estão ali na guarita, estão dentro da cozinha, ou eles estão trocando com os alunos? Olha, eu acho que na escola tem uma coisa que, por mais que alguns adultos até prefiram estar em lugares mais reservados, né, mais protegidos desse encontro, é muito difícil, né? Trabalhar na escola é conviver com o aluno, é conviver com crianças, se for uma escola de criança, é conviver com adolescentes, se for uma escola para adolescentes. Então, ainda que em alguns momentos os adultos se protejam, acho que essa coisa, né, de estar mais dentro da sala, estar mais dentro da cozinha, a criança, ela te busca, ela busca o adulto, e o adulto acaba, de alguma forma, tendo que responder a isso, e essa convivência, ela acontece, né? Ela não é possível deixar restrita a espaços institucionalizados de convivência, a aula. O corredor acontece, o pátio acontece, o refeitório acontece. A criança e o adolescente, eles vão buscar esse adulto. Se ele tiver uma mínima abertura para essa convivência, ele vai ser encontrado e essa convivência vai acontecer. Na universidade isso acontece muito, né? Até pela proximidade, não é tão distante como na escola, é proximidade de idade, né? E a própria universidade, ela favorece nos espaços de decisão. Então, os alunos participam em todas as esferas de decisão da universidade. Até em reuniões junto com o reitor, né? A gente faz reuniões de coordenação com os professores, os alunos participam e decidem, fazem reunião de departamento, a gente tem muita troca. Uma coisa que não acontecia quando eu era estudante da universidade, hoje acontece. Antes era uma distância muito grande entre o professor e o aluno, né? A aluna. Hoje em dia, o professor acabou a aula, às vezes sai e vai comer uma pizza com o aluno, né? Vai comemorar. Eu mesmo, quando eu encerro a minha turma, eu faço uma comemoração. A gente sai e fala, continua a convivência, continua o aprendizado, agora não mais em sala de aula apenas, né? E a gente sai, troca, e eu tenho uma relação muito boa com os alunos, que é uma coisa que eu senti que eu não tive quando eu era estudante e que eu valorizo muito, porque eu acho que quando você extrapola a sala de aula, você facilita, né? Quando você aproxima das pessoas, tudo fica mais fácil. Claro. Agora a gente já está encerrando, chegando nos minutos finais, o pessoal me falou aqui no ponto. Só para a gente encerrar, com a experiência da SME, das escolas, isso que ela está falando desse distanciamento, ele é quebrado no ambiente escolar
por meio do Grêmio, Com certeza. Conselho Escola-Comunidade. Com certeza. Existe uma institucionalidade que já favorece esse encontro, né? Então, você tem Grêmio, atualmente você tem aulas que são de projeto de vida, onde isso é favorecido, onde assim, esse encontro, essa discussão, essa conversa, esse espaço já está organizado para que aconteça nas escolas. Deise, Maria, muito obrigada às duas por terem vindo ao Hashtag Educa. A gente já está chegando nos minutos finais. Obrigada a você que acompanha o Hashtag Educa. E olha, vai ter mais conteúdo sobre essa questão intergeracional nas nossas postagens no Facebook aqui do Hashtag, né, na Multirio, e também no portal da Multirio. E eu aguardo vocês no próximo programa. Até lá!